estou aqui hoje para falar da decisão de 1980. Foram dois jogos, Flamengo e Atlético Mineiro. Dois jogos super importantes, difíceis, a gente tinha essa consciência. Então o primeiro jogo foi no Mineirão, jogo muito disputado, grandes jogadores dentro de campo buscando o seu objetivo, que era a conquista do Campeonato Brasileiro de 1980. E perdemos de 1-0 para o Atlético Mineiro, uma infelicidade do Júnior. O Reinaldo roubou a bola e fez o gol da vitória do Atlético lá no Mineirão. Mas a gente sabia e tinha consciência que a decisão seria no domingo no Maracanã, diante da nossa torcida, da nossa nação, né? E voltamos de Belo Horizonte, tranquilo, sem preocupação nenhuma, mas a gente sabia da responsabilidade do nosso compromisso, que a decisão se aproximava e domingo era a decisão realmente. E se concentramos, se preparando para essa decisão contra o Atlético. E na concentração recebemos a visita do ex-presidente do Fluminense, Francisco Horta, que foi nos visitar, foi levar o apoio, né, para a gente. E nós recebemos ele na concentração e ficamos felizes, né, de ter recebido um ex-presidente de outro clube, principalmente do Fluminense, que foi lá nos apoiar. E na ida para o Maracanã, ele sentou do meu lado e disse para mim que tinha sonhado que eu iria fazer 2 gols e o Zico 1. E deu certo, né? Chegamos no Maracanã, aquela disputa maravilhosa, aquela decisão, o Maracanã lotado. E fui lá e fiz 2 gols e o Zico 1. E nós se consagramos campeão brasileiro pela primeira vez. E fizemos o Flamengo campeão brasileiro pela primeira vez. A emoção foi muito grande. E a gente pode bater no peito e dizer: eu sou campeão brasileiro. Nós somos campeões brasileiros. Um orgulho muito grande. Então aproveita mandar um abraço para toda a nação rubro-negra. Um abraço do artilheiro das grandes decisões. Bom, a conquista do Campeonato Brasileiro de 80, a meu ver, representou a afirmação daquela grande equipe do Flamengo. Nós vimos aí de um tricampeonato no Campeonato Carioca e o time tinha ganho 7 turnos seguidos. E lógico que havia muita expectativa no Brasileiro. Nós tínhamos perdido o Brasileiro pro Palmeiras, no ano seguinte tínhamos sido eliminados, tomando de 4 no Maracanã. Isso deu um baque muito grande, não era uma coisa normal. Mas a gente se recuperou e começamos o ano bem e sabíamos da nossa força, da nossa capacidade, havia muita confiança na equipe e a gente fez um campeonato excepcional. Perdemos só 2 vezes e acho que o time, aquele ano foi o ano da afirmação. Aquela conquista nos deu a possibilidade de disputar a Libertadores e depois ganhá-la e ganhar o Mundial. E eu acho que tivemos uma sequência depois de ganhar mais brasileiros. Eu acho que o de 80 foi a afirmação daquele time. Aquele campeonato brasileiro primeiro foi inesquecível, até porque abriu portas para que a gente pudesse depois ganhar outros campeonatos, né? E um dos motivos de motivação maior para o segundo jogo no Maracanã foi a contusão do Rodinelli, né? Foi um bilhete que ele escreveu na clínica quando ele foi operado, mandando para a gente do Maracanã, dando força para todo mundo. E eu acho que ali foi o ponto determinante para que a gente pudesse obter aquela grande vitória em 1980. Boa tarde, nação rubro-negra. A importância desse primeiro título brasileiro em 1980 contra o Atlético Mineiro foi exatamente a sequência que deu anteriormente o tricampeonato de estado, tricampeonato carioca. Na sequência, o Campeonato Brasileiro, que é esse
primeiro campeonato em 1980 contra o Atlético Mineiro e a sequência que deu supostamente a busca da Libertadores e logo em seguida o Mundial. Então, a história que a geração Zico fez, juntamente com um dos grandes dirigentes, grande presidente que passou naquela década de 70, 80, nosso querido Márcio Braga, e não podemos deixar de lembrar do nosso querido treinador que marcou uma história maravilhosa nessas conquistas do tricampeonato, do Campeonato Brasileiro, nosso saudoso Cláudio Pêssego Coutinho, que nós o tratávamos de capitão Coutinho. Então foi de suma importância em tudo aquilo, como eu já frisei, como eu já disse, que aquela geração Zico, juntamente com toda aquela equipe comandada pelo supervisor Domingo Bosco, enfim, todos aqueles que fizeram parte, inclusive a galera como a gente chamava, da cozinha, os nossos funcionários lá da concentração, na Rua Jaime Silvado, em São Conrado, os nossos profissionais massagistas, roupeiros, a gente vai lembrar do saudoso Ferrugem, seu Luiz Borracha, Isaías, enfim, que me perdoe a falha de memória de não recordar de alguns outros nomes, mas tenho certeza que todos esses também fizeram uma história maravilhosa com a conquista do primeiro Campeonato Brasileiro em 1980. Valeu, um forte abraço. Esta é a medalha do primeiro título brasileiro do Flamengo. E este era o goleiro que estava lá há 40 anos atrás no Maraca. Talvez tenha sido a decisão dos 3 títulos ganhos pelo Flamengo a decisão mais difícil, mesmo porque o adversário foi mais complicado que todos os outros, Grêmio e Santos. Mas a taça está na Gávea, a medalha está comigo e eu sou tricampeão brasileiro pelo Flamengo. Um grande abraço, parabéns, saudações rubro-negras.